Bom, então a gente vou começar, pode ser? Se quiserem se comunicar pelo chat também, tá, gente? Pode colocar as dúvidas e concordar aí com as coisas que eu for falando ou não, tá bom? Bom, vou começar então. Primeiramente, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Otávio. Atuo como Agile Master aqui na Domus aí um pouquinho mais de um ano já, tá? E aí, eu já tinha muita vontade de fazer esse meetup com a empresa, com todos vocês. Muito em acordo aí com o que a Domus pretende como OKR, né, de ser uma empresa 100% ágil. E espero que cada ponto que eu falar aqui vocês possam refletir, vocês possam reafirmar o conhecimento que vocês já têm, né? E se puder acrescentar ainda mais ainda a maturidade ágil de vocês, eu dou como sucesso essa apresentação, tá bom? Vamos começar então. Queria puxar mais uma reflexão aqui, gente, com vocês, do o que é ser ágil, né? Eu trouxe aí um jogo um pouquinho rapidinho para a gente trocar, com relação a mitos e verdades sobre agilidade, tá bom, gente? Vamos lá, começando pelos mitos aqui, né? Agilidade só funciona em times de tecnologia. É, isso não é verdade, gente. O pessoal de recrutamento e seleção, pessoas de cultura daqui da Domus pode falar que isso não é verdade, né? Porque hoje eles estão rodando muito bem Kanban, estão de parabéns. Ágil significa entregar mais rápido. A maioria dos clientes acham isso, tá, gente? Então, mito, o que o ágil faz é que, de forma em ciclos menores, a gente possa fazer entregas mais rápidas e com isso a gente possa refletir, coletar feedback, se adaptar e assim progredir com um ciclo de entregas cada vez buscando uma cadência e crescimento de uma solução. Não é muito pelo contrário de uma metodologia tradicional em que só se entrega o produto final ao final de um longo tempo. Tá bom, gente? Fazer cerimônia de Scrum não significa que você é ágil, realmente, não significa. O Scrum resolve todos os problemas. Não, e a gente vive isso, né, todos os dias. Muitas coisas, muitas ações que impactam diretamente os times Scrum que estão rodando ali, coisas que não trazem mindset ágil, não há colaboração, vem as coisas top-down, então realmente não resolve todos os problemas. E não existe planejamento, bom, não existe planejamento em métodos ágeis. Também é um mito, tá? Que inclusive eu reforço em que há necessidade de preparação antes do refinamento, antes do planejamento, que é através do refinamento, que não é uma cerimônia oficial do Scrum, mas é muito importante para os times estarem sempre se preparando antes de começar uma nova sprint. Verdades rápidas sobre a agilidade, foco na solução de impedimentos e entrega de valor, show, esse é um dos principais. Entregar em ciclos pequenos, qualidade, a responsabilidade de todos. Eu gosto muito desse porque quebra um pouco a ideia de que quem cuida da qualidade é apenas o time de QAs, e não é verdade. A responsabilidade é de todo o time. E as grandes estrelas de um time são literalmente as pessoas que devemos respeitarmos, né, exportarmos uns aos outros. Dando uma visão aí bem abrangente, né, desse mundo de agilidade, gente, a gente tem esses balões, tá? Onde tem cada um seu método, seu framework, sua visão. Vocês podem perceber que o maior deles e o que está mais por trás é o Lean. O que isso significa? Todos os outros acabam bebendo um pouco dessa fonte do Lean, né? Eu vou explicar para vocês o que é o Lean e como o Kanban bebe dessa fonte e como ele é utilizado para poder operacionalizar a filosofia Lean. Esse aí, para quem não conhece, ele é o Taishi Ono.
Ele é engenheiro-chefe, ele foi, né, engenheiro-chefe de produção da Toyota, no período ali posterior à Guerra Mundial, e ele ajudou a desenvolver uma linha de produção em que ela era puxada, enxuta e focada em contínua redução de desperdícios. Então, basicamente, o Lean, ele é o foco em redução de desperdícios em toda uma linha, uma cadeia de valor. Para quem não está muito vivenciando ali no dia a dia, desperdício é toda atividade que não agrega valor algum para o cliente. E considerem cliente não apenas o usuário final, mas o cliente que você trabalha, a empresa que você presta serviço trabalhando para esse cliente. Tá? Então, tudo que não agrega valor para nenhum desses clientes realmente é um desperdício e deve ser eliminado da melhor forma possível. Por que as empresas hoje elas estão buscando e utilizando tanto dessa fonte do Lean, né? A implementação do Lean ela ajuda a criar um fluxo de trabalho que gera inspeção constante, melhoria contínua e redução dos desperdícios, né? De insumos, de tempo, de redução de perda de força produtiva, né? O pessoal que desenvolve, fazem qualidade, parte de análise de negócio, então, tudo que há desperdício da força de trabalho em todas as partes dessa cadeia é um desperdício e as empresas estão buscando isso e entregar o máximo de valor para o cliente com a melhor qualidade, mas de forma extremamente eficiente. Essa é a grande diferença. Mas como melhorar um fluxo, né? O que é essa cadeia de valor do cliente? Onde que ela está? Como eu consigo visualizar? Como eu consigo pegar essa cadeia? É algo que não é palpável, né? E a melhor resposta que poderia dar é o método Kanban. Mas antes mesmo da gente falar do método Kanban, não sei se todo mundo sabe, mas existe um guia Kanban, tá, gente? Um guia do método Kanban. E as pessoas com quem eu trabalhei, com quem atuei na empresa, 99 a 100% das coisas eu falei através desse método, através desse guia. Então, assim, não foram coisas que eu inventei. Estou contando meu segredo, tá? A gente não sou um gênio do fluxo Kanban. Eu simplesmente li o guia e aí apliquei a cada um dos cenários em que foram sendo apresentados para o time, fazendo com que o time reflita, inspecione, se adapte e melhore. Tá bom? Então, para quem tem curiosidade aí, só dá uma consulta no Google aí, guia oficial método Kanban, que vocês vão ter acesso. E é bem divertida a leitura, tá? Não é igual o guia Scrum, não. O guia Kanban é mais legal. Mas antes de falar o que é Kanban, o que não é Kanban, gente? Então, vamos justamente o oposto aí da pergunta-resposta aí. O Kanban, ele não é um framework. Então, todas as vezes que vocês já viram, eu com certeza vocês já viram muito, Scrum versus Kanban, qual é o melhor? Kanban versus Scrum, que conflitos há nele? Qual é o melhor método? Gente, o próprio guia Kanban, ele já deixa bem claro que não há uma questão, nunca há uma questão de usar Kanban versus uma outra metodologia framework, porque eles são conceitos e estruturas totalmente diferentes. O framework Scrum, que ele é o framework de agilidade mais utilizado do mundo hoje em dia, ele consegue, de forma satisfatória, absorver todos os conceitos e mindset do Kanban. E eu vou mostrar isso para vocês. Mais uma coisa que o Kanban não é. Ele não é um quadro na parede com post-its, gente. Então, o método Kanban, ele não é isso, tá? Apesar de trazer transparência através de uma visualização no quadro fluxo, ele não é apenas um quadro na parede. E ele também não é uma alternativa quando o Scrum não funciona, né? Vamos lá, o que o método Kanban é, né? Ele surge como uma ferramenta utilizada para sinalizar o fluxo de trabalho entre uma etapa e outra, indicando para as partes interessadas assim que puderem desempenhar suas funções.
como a maioria dos nossos times são multidisciplinares, é muito raro alguém pegar uma atividade do início e ela mesma caminhar por todas as etapas e entregar ao final. Por isso que a gente tem times disciplinares, e um dos maiores desperdícios de um fluxo é justamente nas trocas, nos repasses, nas trocas de tarefa. É onde há as maiores filas, esperas e os gargalos. Então, o método Kanban é possível gerenciar e otimizar o trabalho para todo tipo de serviço. Então, assim, aquele mito que também o Kanban fica melhor adaptado ali para o time de tecnologia, não é verdade. Ele funciona para qualquer serviço, gente, qualquer serviço. E o Kanban é uma abordagem de gestão que te possibilita deixar transparente tudo que você precisa melhorar. Problemas, necessidade de evolução de um modelo de trabalho. Gente, desconfie de quem não quer usar o Kanban para trazer transparência e os problemas serem transparecidos ali. Desconfie. Muitas pessoas não querem e se sentem expostas de certa forma, mas isso não é um objetivo. Mas assim, o objetivo principal é dar transparência. Nós entendemos quais são os problemas e aí atuamos para resolver cada um deles. Os problemas sendo resolvidos, novos problemas surgirão conforme a maturidade, o produto, os times forem evoluindo. O Kanban abraça o modelo de trabalho atual, independente de qual seja, e mostra todos os problemas através de princípios e práticas. Vocês perceberam as conexões entre o Lean, que é linha de produção enxuta, em busca de desperdício e melhoria contínua, transparência, e ele abraçar o modelo de trabalho atual? Olha o quão fácil e quão fluido é o Kanban. E o Kanban se resume basicamente em dois princípios, gente. O princípio da gestão de mudanças. Então, quando você torna tudo visual, você consegue visualizar o trabalho que está acontecendo, toda a cadeia de valor, em qual etapa aquele pequeno pedacinho de valor que se une no final a um valor ao cliente, ele trabalha, e todas as mudanças, todos os impactos, todos os impedimentos que acontecem no fluxo, tudo isso fica visual e fácil de identificar, fácil de inspecionar e fácil de identificar a causa raiz, se adaptar e resolver aquele problema. E também um princípio também que o Kanban se baseia é a entrega de serviço, ou seja, eficácia, gente, sistema funcionando, valor agregado. Então, sempre quando você vai olhar um quadro Kanban, você olha o que está mais à direita, que é mais avançado no fluxo de valor, e se pergunta: o que falta para acabar isso? O que falta para subir? O que falta para fazer um deploy? O que falta para terminar de desenvolver? Essa reflexão que o Kanban traz, e que, liberando o final, todo o fluxo anterior, ele acaba também sendo mais fluido. Bom, nós temos 6 práticas do Kanban que eu queria trazer para vocês. A primeira, a gestão visual. É o que vem mais na cabeça. O Kanban é o quadro. Como que eu monto o quadro? Bom, estabeleça o ponto início e fim do seu fluxo. O fluxo ele não é baseado em checklists, mas em fases, estados. Então, você vai criando cada uma das etapas do fluxo. Valide o fluxo com o time. Cria um quadro do fluxo. Gente, esse quadro, principalmente a primeira versão, não é perfeita, mas ela reflete o que é hoje. Muitas vezes, quando o time não tem um Kanban, e o time conversando, bota o processo dele ali no Kanban, quando ele visualiza, ele já vai falar: uai, mas essa etapa aqui, não precisa dela não. Mas então por que a gente faz? Então vamos tirar. Olha só o que o Kanban traz para o time refletir. Ele acabou de inspecionar e visualizar algo que era o desperdício.
Não precisava daquilo. A comunicação foi feita diretamente. Esse é um dos objetivos e grandes valores do Kanban. Limite o trabalho em progresso. Esse é bem polêmico, gente. Dentro do fluxo de entrega contínua, quanto mais cards, depois eu vou mostrar isso para vocês, quanto mais coisas em paralelo tem, em que uma pessoa está atuando, mais lento fica. Imagina que todo o time tem uma capacidade. E essa capacidade é como se fosse uma avenida. Existem times que têm uma capacidade maior, uma avenida mais larga, e uma capacidade menor, uma avenida mais curta. Quando a gente começa a botar carros, muitos carros, e a área de negócio acha que quanto mais carros tiver, melhor. O que acontece? Qual é a vazão de carros no final? É lenta. Você acabou fazendo um trânsito ali. Então, limitar o trabalho em progresso significa analisar o quão o time pode pegar, de forma que não traga ociosidade para o time, mas que as demandas consigam fluir, uma a uma, cada um esteja atuando na sua demanda. E muito cuidado com as pessoas que pensam que, eu sou multitarefa, eu atuo em duas demandas ao mesmo tempo, eu vou terminar as duas ao mesmo tempo. Gente, paralelismo ele é um desperdício. Quando você foca numa coisa e você tira o foco para fazer outra coisa e fica trocando, toda vez que você para e muda de atividade, você acaba tendo uma perda de mais ou menos 40%. É muita coisa. Então, o mais eficiente é, eu sei o que é prioritário, eu foco nisso e vou com isso até o final e entrego. Depois eu mudo para outra atividade. Uma outra prática do Kanban, gerencia o fluxo, não pessoas. Então, também traz um assunto polêmico, tá? Aqui, que vejo muitas deles em que as pessoas são o foco. Então, quem vai começar a falar? Aí um fala a sua tarefa, aí o outro fala a tarefa dele, aí o outro fala a tarefa que ele estava fazendo, ambas sem nenhuma conexão com a outra. E o outro fala do impedimento e a dele se dá por final, por finalizada. Gente, há um grande desperdício e disfunção da dele. Por quê? A dele foi feita para inspeção do time no quanto falta para chegarmos à meta. A meta é definida lá no início, na planning, no Scrum. Então, quando a gente gerencia o fluxo, a gente olha o Kanban na dele e pensa, quem está cuidando dessa tarefa aqui mais avançada no fluxo? O quanto falta para terminar? As pessoas que estão envolvidas naquela tarefa vão falar. Show, então só falta isso para terminar? Sim, prioridade, gente. E essa segunda tarefa aqui que está quase terminando? Quem está pegando ela? Eu estou pegando ela e tal pessoa está me ajudando. Elas falam. Vocês percebem que o próprio fluxo traz uma reflexão, o time inspeciona, elimina os desperdícios, foca nos impedimentos e acaba que as pessoas todas acabam participando e todas estão orientadas a terminar o trabalho iniciado. Tornar as políticas explícitas. Gente, as políticas explícitas, elas são simplesmente as regras do jogo, tá? Então, o que significa cada coluna? Quando eu devo puxar uma tarefa para fazer? Quando eu devo, então, terminar? Quais são qual é o checklist de atividades que precisam ser satisfeitas para que eu consiga passar minha atividade para a próxima pessoa? Tudo isso tem que estar explícito. A maioria das ferramentas Kanban, elas de gestão de quadro Kanban, elas possuem formas de botar os informativos, bloquear o fluxo através das atividades. Então, se você não fizer aquela tarefa, não vai para frente. E aí o time vai aprendendo e ajustando o tempo inteiro o que está sendo feito. Muitas coisas podem fazer sentido no começo, conforme o time for caminhando, elas perdem o sentido.
Por isso que há necessidade da inspeção e reflexão contínua do que se está fazendo. Imagine também, novamente, né, a avenida, e a gente tem aí sinalizações da avenida, né? Então, as políticas explícitas são justamente essa sinalização em que vai deixar claro, por exemplo, o que é uma atividade que é expedite, que o Kanban traz no seu guia, em que é criada uma classe de serviço, ou seja, aquela linha, aquela faixa, né, dentro da avenida, em que coisas prioritárias passam de forma mais rápida e de forma prioritária, né? Da mesma forma que uma ambulância passa na avenida, na faixa da esquerda, na frente dos outros carros, um erro de produção também é priorizado e com certeza vai agregar mais valor ao time focando nele e levando ele até o final mais rápido do que as outras atividades normais que estão dentro do fluxo. Ciclo de feedback. Gente, o Kanban, ele tem um ciclo de feedback. Ah, mas é como se fosse um sprint? É como se fosse um sprint. Define-se quando serão os ciclos de feedback. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, já acho um pouco longo, se a gente for pegar em comparação a agilidade ser a entrega cadências pequenas. Então, e a reflexão. Então, dentro do ciclo de feedback, há sim uma cadência de revisão de fluxo, revisão de entrega, o que pode ser melhorado, tá? Além da inspeção diária e fluxo diário de melhoria contínua, diário, melhore-se na hora, há também essa reflexão ao final de cada ciclo. Melhorar colaborativamente. É justamente o ciclo de feedback, ele traz o Kaizen, PDCA, melhoria contínua, onde são observados algumas métricas para a reflexão do time e o time possa visualizar possíveis gargalos, possíveis melhorias, uma melhor comunicação e assim poder ser mais eficiente no seu dia a dia. Gente, alguém tem alguma dúvida por aqui? Até o momento? Quem tiver dúvidas pode escrever e quem tiver dúvidas no final também pode perguntar, tá bom? Eu vou continuar. Bom, gente, é justamente isso aqui, a visualização que o guia Kanban traz, né? Ele faz essa metáfora com a avenida, tá vendo? Então, ali a gente tem avenida, tipos de trabalho, trabalhos mais prioritários, trabalhos menos prioritários, e o time vai atuando e fazendo os alinhamentos e as inspeções diariamente, e fazendo as entregas constantemente, sempre antes de puxar algo novo, garantir que o que você estava fazendo está finalizado. Cadências do Kanban, né? Semelhantes às cerimônias Scrum, a gente tem a Kanban Meeting, que é muito parecida com a Scrum Meeting, né? Observar e acompanhar o status do fluxo de trabalho, né? A capacidade do time, o que devemos fazer a seguir, o que falta para a gente atingir um resultado, uma meta. A gente tem a retrospectiva do time, né? Também, que é dentro do ciclo do Scrum. E também temos o Replenishment Meeting, que é a planning, né? A planning é um pouquinho diferente, porque ela pode ocorrer também dentro de um período fixo ou quando necessário. Então, essa é um pouquinho diferente. Mas se assemelha, né, a planning em sempre buscar atuar e puxar os itens mais importantes, que vão agregar mais valor, fazendo com que todo o fluxo não ocorra um desabastecimento e as pessoas fiquem ociosas. Então, o time se prepara sempre para poder ir puxando e entregar continuamente. Ah, mas aqui rodamos Scrum, o que eu faço, né? Gente, se já tem o rito semelhante à cadência do Kanban, como o Scrum traz, não precisa mudar nada. É possível usar todo o potencial do Scrum, e não é à toa que o Scrum é o framework mais utilizado no mundo.
ele é muito bom quando aplicado efetivamente, né? E pode ser usado com todo o mindset, com todo o método Kanban, trazendo uma gestão visual do que está sendo feito. No Kanban, o pessoal, os times às vezes têm uma ideia em que a sprint, o time começa a sprint e ao final entrega todo o seu valor. Mas na verdade, toda a entrega deve ser feita durante toda a sprint. Então, a partir do momento que você iniciou a sprint, pode ter entregas. Então, traz muita característica também do fluxo contínuo, entrega cadenciada e terminar antes de parar de começar e começar a terminar, que vem do Kanban. O Lean verdadeiro não é sobre aplicar ferramentas Lean em todo o processo, mas sobre desenvolver a mentalidade de melhoria contínua em cada pessoa. Cada pessoa do time ela é muito importante a fim de criticar o que está acontecendo e buscar refletir junto com o time o que pode ser feito para melhorar aquela situação, qual é a causa raiz do que está acontecendo aqui, desse problema, e trazer a melhoria contínua e ações efetivas para que não aconteça mais. Insanidade é fazer as mesmas coisas todos os dias e esperar resultados diferentes. É justamente isso que o time não faz, que é a gente torce para melhorar, mas a gente não reflete, não inspeciona, não se adapta e não melhora no dia a dia. Gente, busquem fazer diferente, busquem potencializar os trabalhos. Se algo já está muito bom e você fica com medo de alterar, de mudar, façam experimentos. Façam, gente, vamos fazer um experimento que é fazer dessa forma. Daqui a alguns dias a gente entende se é melhor ou não continuar assim. E aí assim vai a vida, tá bom? Aqui vai um videozinho, provavelmente grande parte de vocês já assistiram, que ele traz muito aí o que é a melhoria contínua. Vocês estão conseguindo ouvir? Sim. Não. Aqui, né? Essa formiguinha de cima, ele é o líder centralizador, tá, gente? Todo o fluxo tem que passar por ele. Ele tem que aprovar, tá?
E aí, gente, o que vocês acharam? Quem já tinha visto já? Dá um joinha aí. Isso eu Quem nunca tinha gostou, dá um visto. joinha. Muito legal. Pois é, gente. É muito bonitinho, mas também tem muitas mensagens, sabe? Tava funcionando antes, não tava? Um atrás do outro, um atrás do outro. Tava funcionando. Mas quando a gente observa e há reflexão, a gente consegue sempre melhorar, gente, sempre evoluir. Eu não tô falando só dos nossos trabalhos, não, tô falando da nossa vida, entendeu? Da jornada, do fluxo de valor da nossa vida. As nossas interações com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que a gente trabalha, com as entregas com o cliente. Então, busquem refletir como que você pode fazer melhor, mais e melhor, com menos desperdício. É um ponto de reflexão. Uma piadinha também do Lean, né? O otimista, né? O pessimista e o Lean, né? O copo do Lean, ele fala, ó, esse copo é maior do que deveria ser. Ou seja, há desperdício de espaço, vamos eliminar isso. Essa é a visão Lean, gente. Mais uma reflexão. O maior perigo em tempos turbulentos não é a turbulência, é pensar e agir com a lógica de ontem. Ou seja, vamos buscar evoluir sempre. E a última informação, o Kanban ele não muda o que existe, mas ele melhora o que você tem. Então, através do Kanban, você consegue visualizar e melhorar tudo que você está fazendo até o momento. Alguém tem uma dúvida? Chegamos aí ao final. Tem um simulador de carro, tá? Não sei se você já viu. Tô tentando achar aqui para te compartilhar, mas depois eu mando no seu chat. Legal. Alguém que tem alguma dúvida? Algum comentário final? Pô, parabéns aí, Otávio. Achei bem interessante, tem algumas coisas ali que agrega, né? E muito legal esse vídeo também, explicou bastante, né? Sobre a redução de desperdício, né? Achei bem interessante, sim. Muito massa. Parabéns aí. É isso aí, gente. Muito bom. Muito obrigado pela oportunidade novamente.